Welcome! Seja bem-vindo à aula de língua inglesa. Lembrando, meu nome é professora Clarissa. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre degrees of adjectives, ou grau dos adjetivos. Na primeira aula, falamos sobre o que são adjetivos. Adjetivos são palavras que qualificam o substantivo, também fazem comparações. Em inglês, os adjetivos possuem 3 graus de comparação. Temos o grau normal, como beautiful, temos o grau comparativo, que ele se subdivide em 3, grau comparativo de superioridade, grau comparativo de igualdade e grau comparativo de inferioridade, que nós vimos nas 2 primeiras aulas. E também temos o grau superlativo. No grau comparativo, a comparação é feita entre 2 substantivos. Lembrando, temos 3 formas dentro do grau comparativo. Comparativo de superioridade, quando eu digo que A tem uma qualidade superior a B. Comparativo de igualdade, quando eu digo que duas seres têm a mesma qualidade. E inferioridade, quando eu digo que A é inferior em certa qualidade do que B. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o superlative, ou em português, grau superlativo. E o que é o grau superlativo? O grau superlativo ele é utilizado para estabelecer uma relação de comparação entre um ser, um tempo, um lugar, um objeto e o seu todo, ou o seu grupo, certo? O grau superlativo, ele tem 2 formas. O superlativo de superioridade, quando eu quero dizer que o indivíduo ele tem uma qualidade superior ao seu grupo, ou o grau de inferioridade, quando eu quero dizer que o indivíduo ele é inferior a todo ao seu grupo. Vamos focar agora no superlativo de superioridade. Então, quando é que existe o superlativo de superioridade? Quando, na comparação, dizemos que algo ou alguém é mais, ele é superior do que o seu grupo. Como eu faço o grau superlativo de superioridade? Eu vou pegar adjetivos de uma sílaba e vou colocar no final desse adjetivo o EST. Então, olha o nosso exemplo. Suzy is the shortest girl in the classroom. Se tiver 2 sílabas ou mais, a estrutura vai ser um pouquinho diferente. Eu vou usar a palavra the most, que quer dizer o mais, seguido do adjetivo ou o advérbio. Olha o nosso exemplo. This is the most expensive bike of them all. Ou seja, essa é a mais cara bicicleta de todas. Ou seja, eu estou comparando uma bicicleta e dizendo que, comparada a todas as outras, ela tem uma qualidade superior, correto? Vamos lá. O superlativo de inferioridade. Ele existe quando os sujeitos estão em posição inferior aos demais. O superlativo de inferioridade, então, tem o objetivo de estabelecer a relação de comparação entre um ser e os demais da mesma espécie ou do mesmo grupo. Então, olha lá. Qual é a estrutura do superlativo de inferioridade? Eu vou usar a palavra the least, que quer dizer o menos, seguido do adjetivo ou do advérbio. Professora, vai ter diferença entre adjetivos de uma sílaba ou mais sílabas? Não, a estrutura vai ser a mesma. Eu vou usar tanto para adjetivos de uma sílaba, 2 ou mais 3 e por diante, a mesma estrutura. Olha o exemplo. The car is the least beautiful that I have ever seen. Esse é o carro menos bonito que eu já vi. Ou seja, eu estou comparando um carro, falando que ele é inferior a todos do seu grupo. Regras de colocação do sufixo est. Lembra, quando o adjetivo tiver uma sílaba, eu vou precisar colocar o de, mais o adjetivo acrescido de st. E tudo que eu coloco ao fim de palavras, eu preciso seguir certas regras. Então, olha lá. Quando o adjetivo ele for terminado em y e precedido de consoante, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o y e colocar o i no lugar e depois o ist. Então, olha lá. She is the happiest girl I know. Ela é a menina mais feliz que eu conheço. Então, lembrando, y precedido de consoante, troco o y por i e coloco o est no final. Os adjetivos que terminam em e perdem o e para receberem o st, ou seja, olha o adjetivo large, ele já tem o e no final, então eu não vou repetir o e, eu só vou colocar o st no final. This is the largest classroom in the school. Essa é a maior sala da escola. Adjetivos
curtos que terminam com CVC, consoante, vogal, consoante. Lembra dessa regra? O que eu faço? Quando termina em consoante, vogal, consoante, a última letrinha eu tenho que dobrar. Olha o exemplo de hot, que é quente. Se eu quero falar que é o mais quente, eu vou precisar dobrar. Olha só, coloco 2 T's e depois o ST no final. Aí eu tenho the hottest. A mesma coisa com big, que é grande. Se eu quero falar que ele é o maior, eu vou dobrar o G no final e colocar ST no final. Então eu tenho the biggest. E slim, magrinho, coisa que eu não sou, vou dobrar o último M e vou colocar o D na frente. E aí eu vou ter the slimmest, a mais magra. Alguns adjetivos não seguem regras, eles são irregulares, certo? E existem vários dentro dessa regra. Você vai precisar olhar na nossa apostila e memorizar esses que são irregulares. Então vamos ver alguns adjetivos irregulares, certo? Então olha lá, tem o adjetivo bad, que quer dizer mal. Se eu usar no superlativo, eu vou ter que usar worst. Tá vendo como muda a grafia da palavra? Eu não vou usar mais o final ST, ele tem uma terminação diversa. A mesma coisa com far, que quer dizer longe. Eu posso ter duas formas de usá-lo no superlativo. O primeiro é the farthest, quer dizer o mais longe, ou the furthest, que é o mais longe também. Então ele abunda, tem duas formas no superlativo. O good, que quer dizer bom, bem, no superlativo ele vai ser the best, o melhor. A mesma coisa com late, que quer dizer tarde, atrasado. Eu posso usar the later ou the latest, certo? Little, que quer dizer menos ou pouco, eu posso usar no superlativo, a forma superlativa dela é the least. Many e much, ambos querem dizer muito. Lembra? Many eu vou usar para contável e much eu vou usar para incontável. Para os dois, a forma no superlativo vai ser the most. Infelizmente, vai ter que estudar? Vai ter que estudar, vai ter que memorizar esses advérbios que são, esses adjetivos no superlativo que são irregulares, certo? Então, bora lá. Olha alguns exemplos. Leila is the best teacher. Leila é a melhor professora. O adjetivo bad, lembra? That is the worst movie I have ever seen. Este é o pior filme que eu já vi. Então, pessoal, bora fazer uma revisão sobre o conteúdo de hoje. Hoje nós vimos sobre o superlativo, o grau superlativo de superioridade e inferioridade. Então, lembrando, para fazer o superlativo de superioridade vai depender do adjetivo. Se ele for um adjetivo curto, de uma sílaba, lembra, eu vou usar a palavra de, mais o adjetivo acrescido de ST no final dele. Se esse adjetivo for longo, de 2 sílabas ou mais, eu vou precisar usar o the most, mais o adjetivo, que eu estou fazendo a comparação. E lembrando que toda regra tem sua exceção. Existem aqueles adjetivos que na forma superlativa são irregulares e a gente precisa memorizar. Só para fazer uma lembrança, good no superlativo vai ser best e bad no superlativo vai ser worst. Na nossa apostila tem vários outros exemplos que você precisa memorizar. Superlativo de inferioridade, quando quer dizer que aquele ser é inferior a seu grupo. Lembra, eu vou usar o the least mais o adjetivo, certo? Então essas são as regras para fazer o superlativo de superioridade e inferioridade. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Thank you, muito obrigada, and see you next class. Vejo vocês na próxima aula.